Saudações, caríssimos Sunnyfãs! Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Muita coisa aconteceu nesse hiato que nós tivemos aqui no nosso canal. Um hiato, diga-se de passagem, involuntário. Por conta de problemas de saúde, tive problemas de garganta, fiquei muito rouco, sem poder falar direito, tanto que me afastei do canal Grandes Heróis BR por um período, porque eu não estava podendo gravar o perfil heróico, que é a minha coluna, lá no canal Grandes Heróis BR, do nosso querido amigo Lorde Lobo. E já voltei a fazer os vídeos lá no canal Grandes Heróis BR, mas esse atraso, essa dificuldade acabou me impedindo de conseguir fazer novos vídeos aqui para o nosso canal. E uma série de atividades vieram depois também, como vocês já devem saber. Nós estamos em campanha no Apoia-se. Eu já vou deixar o link aqui, apoia.se/Sunnyverso, que é a nossa campanha de financiamento coletivo para manutenção do próprio Sunnyverso. Nós temos uma série de despesas que precisamos saldar, né? Precisamos pagar, temos contas a pagar, como todo mundo tem, e para que nós possamos continuar produzindo exclusivamente aqui para o Sunnyverso e para você que é nosso fã, que é nosso seguidor, que conhece o nosso trabalho e que gosta dos nossos quadrinhos, a gente quer trazer muito mais para vocês, e essa campanha de financiamento coletivo vai nos ajudar a nos dedicarmos cada vez mais a poder produzir ainda mais, a ter uma regularidade, uma frequência maior nos nossos trabalhos. Quem nos conhece sabe também que a gente tem uma diferença muito grande de tempo entre o lançamento de uma edição e outra. Não é por falta de material, é muitas vezes por falta de acabamento. Nós temos muita coisa escrita, muita coisa desenhada, mas falta o tempo necessário de poder parar para poder finalizar, terminar páginas, terminar de escrever o roteiro, terminar de fazer a diagramação da revista. Tudo isso consome tempo e às vezes a gente também precisa dedicar esse tempo ao sustento da família, ao pagamento dos boletos. E você nos ajudando aí no Apoia-se vai poder contribuir para que nós continuemos a fazer esse trabalho aqui dedicado exclusivamente a você. Então, como nós estivemos trabalhando também nessa campanha, na construção de tudo isso, após o período em que a minha garganta ficou prejudicada, então a gente agora está arregaçando as mangas e voltando a trabalhar aqui com o canal. Não ficamos muito felizes, a gente anunciou aqui um tempo o projeto do Lorde Lobo, do álbum de 15 anos do Penitente, e a campanha chegou ao fim e foi consagrada, conseguiu se manter, logo o álbum estará sendo entregue. Então é uma alegria imensa para nós estar de volta, e nós vamos retomar os assuntos, vamos jogar mais lenha na fogueira, vamos colocar mais pimenta aí no teu azeite, né? Vamos botar mais sal na tua comida, a gente vai tocar fogo aqui em algumas coisas, porque tem muita coisa que a gente precisa conversar sobre quadrinho brasileiro, sobre super-herói brasileiro. Então é muito bom estar de volta e vamos à nossa luta! E deixa eu fazer uma intervenção rapidinha, porque começou nesse domingo, dia 17, também a nossa campanha de financiamento lá no Catarse. Agora, além do apoia.se/Sunnyverso, você tem também o catarse.me/Sunnyverso. É isso mesmo, agora você pode apoiar o nosso trabalho também pelo Catarse. Tem as mesmas recompensas que nós temos no Apoia-se e tem mais algumas que são exclusivas do próprio Catarse. Então vai lá, catarse.me/Sunnyverso, acessa e escolhe lá a tua recompensa e seja você também o nosso patrão. É você decidindo os rumos do Sunnyverso. catarse.me/Sunnyverso. Valeu! Então você já sabe, se você está aqui, se você gosta do nosso trabalho, deixa aquele comentário, dá aquela curtidinha, deixa o teu joinha aí pra gente
para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui maravilhoso para vocês. Gostaria muito de agradecer a todos aqueles que estão inscritos no canal. Nós estamos atualmente com 91 seguidores, pelo menos até o momento em que esse vídeo está sendo gravado. Nós estamos com 91 seguidores e eu fico feliz de ter visto que muita gente se inscreveu no canal mesmo quando ele estava parado. Muito obrigado a vocês, é realmente uma satisfação, uma alegria imensa poder contar com esse apoio maravilhoso de vocês. E gostaria de deixar um agradecimento especial. Como já foi dito, nós estamos em campanha pelo Apoia-se, apoia.se/Saniverso, e nós já temos o nosso primeiro apoiador, José Ramiro Maurício, nosso amigo Maurício. É uma satisfação imensa contar com o seu apoio. Muito obrigado, Maurício, por você estar nos apoiando aqui no nosso canal, no nosso Apoia-se. A revista do Notívago, que está sendo lançada esse mês, já vai levar o nome do José Ramiro Maurício como apoiador. É uma satisfação imensa para a gente poder contar com esse grande amigo, ele que é criador do herói Punho de Aço. É uma satisfação imensa estar contando com o seu apoio e com o apoio de você também que está aí, que eu sei que já está se preparando para apoiar a gente também. É uma alegria imensa contar com o apoio de vocês. E vamos aproveitar também para agradecer ao Lorde Lobo e ao Samuel Bono, que nos apoiaram assim que deu o start na campanha do Catarse nesse domingo, dia 17. A campanha começou no dia domingo, dia 17, e no mesmo dia a gente já tinha o Lorde Lobo e o Samuel Bono como apoiadores. Muito obrigado a vocês, é graças ao esforço de vocês que esse trabalho aqui vai poder continuar. Então vamos em frente, muito obrigado, galera do Apoia-se, galera do Catarse, muito obrigado pelo apoio e vamos em frente. E vamos começar o nosso embate de hoje, vamos começar a nossa conversa. Aqui a gente gosta de jogar assuntos polêmicos e espinhosos. Nossa ideia é jogar a ideia e abrir o campo para o debate, para a gente conversar, trocar ideia e seguir em frente, sempre evoluindo. E hoje eu vou tocar num assunto que é bem espinhoso para muitos de nós que trabalhamos com super-heróis brasileiros. Provavelmente eu devo fazer mais alguns inimigos daqui para o final do vídeo, né? Mas nada com que eu já não tenha tido que lidar antes. Pois bem, a gente que trabalha com super-heróis brasileiros muitas vezes se depara com situações que nos deixam tristes, furiosos, frustrados e indignados muitas vezes, porque na maioria dos casos trata-se de posições assumidas de extrema má-fé de algumas pessoas em relação ao quesito super-herói brasileiro. Como vocês devem saber, eu tenho usado aqui no canal elementos das palestras que eu ministrei em vários eventos de congressos de design e também eventos de cultura pop que tiveram aqui em Recife, Pernambuco. Então eu sempre abordei esses temas e sempre gerou discussões muito boas. E toda vez que acontece de eu abro uma das minhas palestras, ela abre com a figura do Capitão 7, no seu uniforme azul, com a capa vermelha. E imediatamente algumas pessoas fazem a associação ou o comentário, né? A cópia do super-homem, cópia do herói da distinta concorrente. E isso começa gerando um bom debate e eu deixo fluir a discussão para a gente poder chegar ao denominador comum do objetivo da palestra, que é falar sobre a questão do que é dito plágio, cópia, enfim. Nós vamos abrir uma exceção aqui no nosso canal hoje, que é falar
sobre alguns personagens estrangeiros, já que aqui o nosso foco é sempre falar sobre super-heróis brasileiros. A gente entendeu que a gente precisa parar de estar dando visibilidade ao que já tem visibilidade demais, que são os super-heróis estrangeiros. Eles já têm marketing gratuito. Essa semana fui numa papelaria, numa loja daqui de Limoeiro, comprar um caderno para minha filha, e a enxurrada de capas de caderno com imagem de super-heróis estrangeiros era imensa. Não só super-heróis estrangeiros, como também outras franquias, né? Outros produtos de cultura pop que tinham lá também em capas de caderno, mochilas, estojos, lápis, enfim, uma série de produtos. Então, voltando ao Capitão 7 e ao Super-Homem. É comum a comparação entre os dois personagens, e essa comparação ela se dá única e exclusivamente pelo visual. Não é por outro quesito. Porque quando a gente começa a falar sobre o personagem, falar sobre a estrutura, sobre como o personagem se apresenta, como ele, as características do personagem, sua personalidade, sua ambientação, seus poderes e a origem dos seus poderes, então de repente a conversa vai começando a tomar um outro rumo. Então, o Capitão 7 ele foi criado em 1954 por Rubem Biafora e pelo ator Aires Campos. Aires Campos ele deu vida ao personagem em uma série televisiva pela TV Record. Por isso o personagem se chama Capitão 7, já que 7 era o canal da TV Record. E esse seriado ele foi produzido por muitos anos. E o personagem saiu da televisão e foi para os quadrinhos. Teve 54 edições a sua revista. Teve patrocínio do Leite Vigor. Então, assim, era uma trajetória meteórica. O personagem fez sucesso na época em que foi lançado. E muita gente corria para a televisão para assistir o super-herói brasileiro Capitão 7. Desde muito tempo já se havia aquela resistência aos personagens brasileiros. Sempre, desde que surgiu o primeiro, sempre existiu essa polêmica. Existe um certo preconceito porque se tem a ideia errônea de que o super-herói brasileiro é uma cópia do super-herói estrangeiro. E mesmo quando temos personagens de outras culturas que se apresentam como super-herói, eles não sofrem o preconceito que sofre o super-herói brasileiro. Quando nós temos, por exemplo, super-heróis japoneses ou personagens com características de super-heróis japoneses, aqueles que detratam tanto o super-herói brasileiro costumam elogiar e se tornar fãs dos personagens orientais, né, japoneses, enfim, que são publicados com aparência, com características de super-heróis. E existem muitos argumentos, inclusive, para defender o personagem que se apresenta dessa forma. Pois bem, o Super-Homem, ou Superman, como queiram chamá-lo, já que é o nome original do país onde ele foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster em 1934. E nós vamos posteriormente voltar a falar sobre as comparações entre esses personagens para que se veja como é diferente de fato a concepção de ambos os personagens e como eles possuem referências para a criação que vão
ser ou parecidas ou pelo menos buscadas da mesma fonte. Porque sim, senhores, o Super-Homem, que é tido como uma criação original, oh meu Deus, aquela coisa, o Super-Herói brasileiro é cópia do Super-Homem. O Super-Homem tem referências de outros personagens, como tem os super-heróis brasileiros. O Jerry Siegel e o Joe Shuster não se sentaram numa cadeira assim, estalaram os dedos e... Opa! Vamos criar um super-homem? Ele veio de tal planeta, tal. Ele tem essas características e eles tiveram essa ideia do nada, não. Existiram referências para a criação do personagem, como existem para os super-heróis brasileiros. Mas o que acontece? O caso do Capitão 7... Eu abro a minha palestra com o Capitão 7 porque geralmente é uma referência, no caso do Super-Homem, que as pessoas pegam mais rápido pela questão visual, já que as pessoas se atentam muito à questão puramente visual. Mas o caso que realmente é gritante e é agressivo até, surge da parte de muitos, vamos dizer, haters, que não estudam a questão, não se dedicam a pesquisar, a procurar entender, e simplesmente, por se ligar no visual, pegam um personagem e imediatamente dizem logo que é cópia de determinado personagem, só pela questão puramente visual. Se não, vejamos. Existe um personagem brasileiro que quem é do ramo dos quadrinhos nacionais, quem curte super-herói, quem curte quadrinho brasileiro, porque sim, deixa eu lhes contar um segredo. É possível você gostar de super-heróis e de outros gêneros do quadrinho brasileiro. Sim, você pode, viu? Você pode gostar de super-herói, de quadrinho autoral, de quadrinho infantil, de quadrinho de terror, de quadrinho erótico. Não é proibido. Você pode. Fique à vontade. Curta. Porque não sei se você sabe, mas a maioria daqueles que curtem quadrinho de super-herói também curtem outros gêneros literários. A gente não lê só isso, não. A gente lê um bocado de coisa. Eu tenho quadrinhos na minha coleção que não tem nada a ver com super-herói e eu amo esses quadrinhos. Só para citar um exemplo, o Vira-Lata do Drauzio Varela, que eu tenho aqui, que não tem nada a ver com super-herói, é um quadrinho fantástico. E muitos outros, eu tenho aqui o Drácula do Nico Rosso, que é terror. Enfim, se eu for falar, isso é papo para o Colexandro, não para agora. Nós temos o super-herói Raio Negro, que possui um uniforme azul escuro, né, notadamente preto. Geralmente a gente faz uma associação que a cor do uniforme é azul, mas na verdade esses uniformes eles geralmente são escuros, pretos, e tem esse brilho azulado que o desenhista trabalha e passa a impressão. Mas enfim, isso é o menos importante agora. O Raio Negro tem o seu uniforme negro e tem as luvas amarelas. Tem um anel negro na sua mão direita e ele tem também um visor amarelo retangular com um traço retângulo mais fino, um traço mesmo aqui, um espaço para ele olhar no meio do visor, dividindo entre dois lados, os dois lados do visor. Quando esse personagem é visto por algumas pessoas com uma certa preguiça mental, ele é imediatamente comparado ao Ciclope da Marvel. E por que eu estou falando os nomes? Para ficar bem claro de onde parte as confusões, de onde parte a falta de vontade de pensar, de raciocinar e a boa vontade de se abrir
para uma nova experiência quadrinística, vamos dizer assim. O Raio Negro foi criado por Gedeone Malagola ali por volta dos anos 60, 1964, por ali. Eu não preciso agora exatamente a data. E o Ciclope, né, criação lá do titio Stan Lee, foi criado em 1963. A primeira versão do Ciclope era no uniforme da escola dos superdotados lá do professor Xavier, que era o uniforme preto com uma faixa amarela aqui no meio, de cima a baixo, a sunga amarela, o colante preto nas pernas e as botas de bucaneiro amarelas também. E ele tinha aquele visor, que era um visor, a imagem deve aparecer aqui na tela de lado, para ter uma descrição mais detalhada. E era aquele formato meio, vamos dizer, ovalado, né? Um pouco ovalado, em três dimensões, né? Tridimensional, com a lente do quartzo rosa para conter suas rajadas ópticas. E o visor do Raio Negro, quando foi criado, era bem diferente desse. E o uniforme do Raio Negro também tinha uma diferença, tem uma diferença sutil desta primeira aparição do Ciclope. Então, observe. A primeira aparição do Ciclope e a primeira aparição do Raio Negro, ele já aparece com características totalmente diferentes, ou quase que totalmente diferentes nos uniformes, combinando única e exclusivamente as luvas amarelas, porque as botas, apesar de serem amarelas, tinham formatos diferentes. E o Raio Negro tinha o corpo inteiro, o uniforme era de corpo inteiro, não usava a sunga amarela como o Ciclope no início. E a diferença já fica bem visível entre os dois. O que muitos não procuram saber, não querem saber, é que tanto o Raio Negro quanto o Ciclope são referenciados por um outro personagem publicado um ano antes, chamado Doutor Solar. E agora é que vem aquilo que os haters não gostam de saber, não querem saber, não se preocupam em saber, não tem a coragem de deixar a preguiça de lado e se informar da maneira correta. O visor do Doutor Solar é o mesmo visor usado no Ciclope em 1963, quando ele foi publicado ali como aluno da Escola Xavier. Os visores deles são idênticos. Sim, idênticos, não é parecido, não é idêntico o formato. Se você quer fazer acusação de plágio, você tem aí um elemento muito mais contundente. E eu não estou acusando o Stan Lee de plágio do Doutor Solar, não. Estou mostrando que você tem elementos para poder fazer isso, caso você queira. Você que gosta de ficar apontando e chamando o super-herói brasileiro de plágio do herói gringo. E aí, o uniforme do Doutor Solar, sim, faz uma referência ao Raio Negro. Porque o uniforme do Doutor Solar, conquanto tem um símbolo atômico no peito, é de corpo inteiro, assim como é o do Raio Negro, sendo que o Raio Negro tem luvas e botas e o Doutor Solar não. Então nós temos aí uma associação, uma referência, não é uma cópia, é uma referência. Eis que tempos depois,
o Ciclope teve o seu uniforme modificado. E aí você diz, agora sim, o visor original do Ciclope, que ninguém conseguiu copiar, que quem cria herói com visor está copiando do Ciclope, não é? O Ciclope mudou, tirou a faixa do peito. No uniforme, a mudança foi praticamente essa: tirar a faixa amarela do peito, dar uma visibilidade mais para os brilhos azulados do uniforme, e o visor dele foi modificado. E aí você olha, agora é um visor totalmente original, né? Diferente e tal. Não. Curiosamente, o visor do Ciclope é igual ao visor de um super-herói dos anos 40, chamado The Comet. Numa tradução literal, o cometa, ou simplesmente cometa. The Comet, criado em 1940, tem um visor igual ao do Ciclope. Ou seja, Titio Lee foi buscar lá nos anos 40 uma referência para o seu personagem, para a modificação que o seu personagem estava sofrendo. Percebe como aí a gente começa a ver elementos que se conectam. Você não pode nunca abrir a sua boca para dizer que o Ciclope é um plágio do The Comet, mesmo que ambos soltassem rajadas oculares. Sim, os dois personagens disparam raios pelos olhos e têm visores iguais. Mas ainda assim você não tem como dizer: ah, o Ciclope é uma cópia do The Comet. Existem várias outras características diferentes que eu não vou elencar aqui, porque vai tomar muito tempo do vídeo e a gente tem que andar. Mas, de cara, a gente já começa com essa desconstrução. E sim, nós estamos desconstruindo mesmo essa ideia de que o Raio Negro é uma cópia do Ciclope, porque nunca foi e nunca vai ser. Quer você goste ou não. Independe da sua vontade de gostar, ele não é. Por mais que você vá dizer que é, ninguém tem argumentos suficientes para poder dizer que o Ciclope, que o Raio Negro é uma cópia do Ciclope. É muito mais fácil o Raio Negro ser uma cópia de um outro personagem, de uma outra editora, do que ser cópia do Ciclope. Nisso vocês estão totalmente errados. Vamos seguir em frente. Vamos mostrando as semelhanças entre o Ciclope e o Raio Negro. Vamos lá. Raio Negro se chama Roberto Salles. O Ciclope se chama Scott Summers. O Raio Negro é militar, ele é tenente da Força Aérea. O Ciclope até hoje não tem profissão. O máximo que ele teve de profissão, de trabalho, foi ser professor da Escola Xavier em algum momento. E isso nunca teve muito destaque. O Ciclope nunca trabalhou na vida além da Escola Xavier e de salvar o mundo, eventualmente, com os X-Men. Vamos lá. Vamos procurar agora semelhança nos poderes. O Raio Negro tem voo, uma certa super força, super velocidade e raios de energia negra que emanam do anel de Lid, que é o alienígena que lhe deu essa arma para poder ele combater o mal. Os poderes do Ciclope são disparar raios de energia pelos olhos. Essa energia, esses raios de energia, são de capacidade destrutiva, obviamente. Mas esses são todos os poderes do Ciclope. Disparar raios de energia pelos olhos. A fonte dos poderes do Raio Negro é o Anel de Lid. A fonte dos poderes do Ciclope é uma mutação congênita. Ou seja, ele nasceu com seus poderes.
O Raio Negro ganha seus poderes ao salvar a vida de um alienígena que estava em perigo de morte. As semelhanças aí, traje negro com botas e luvas douradas, que ambos têm, sendo que o Ciclope tem um cinto vermelho com o X e tem uma sunga amarela. Essas são as semelhanças entre o Ciclope e o Raio Negro, ou seja, praticamente nenhuma. Quem se der ao trabalho de conhecer os personagens, eu disse se dar ao trabalho de conhecer, não fazer uma análise idiota com base no visual. Com base no visual você não vai a lugar nenhum, até porque o visual nem essas coisas todas de parecido. Tem diferenças gritantes. Ah, mas o visor do Raio Negro. O visor do Raio Negro já foi dito pelo próprio Gedeone Malagola, criador do herói, que o visor do Raio Negro é inspirado no vilão Slits da série de quadrinhos Terry e os Piratas. Como você pode ver aí na imagem que deve aparecer aqui em algum momento, o visor do Slits, o visor do Raio Negro é igualzinho ao visor que o Slits usava. O Slits era um vilão, um grande inimigo, né, dos heróis da série Terry e os Piratas. Então, nem no visor o Raio Negro é cópia do Ciclope. Engulam essa. Pode engolir. Porque é mais um ponto onde vocês que detratam o quadrinho de super-herói brasileiro erram e erram feio. Se inspirem na Bíblia, errais em não conhecer as Escrituras. No caso nosso, errais em não conhecer os quadrinhos de super-heróis brasileiros. Vão ler, vão conhecer. É assim aprende a não falar besteira. Em suma, se alguém quisesse fazer uma acusação de plágio de algum personagem em relação ao Raio Negro, eu poderia sugerir para vocês o Lanterna Verde da DC. Esse sim tem muito mais em comum com o Raio Negro do que o mutante da Casa das Ideias. Se não, vejamos. Tanto o Hal Jordan, que é o Lanterna Verde, quanto o Raio Negro tem ligação com a aeronáutica. Ainda que o Hal Jordan seja um piloto civil, ele pilota aviões, assim como o Robert Salles era tenente da Força Aérea. Ou seja, temos aí uma primeira ligação. E outra, isso também não é cópia, é referência, certo? Mas assim, eu fico impressionado que ninguém faz essa associação, sabe? É estupidificante isso. Mas enfim, os poderes, tanto os poderes do Raio Negro quanto do Lanterna Verde, eles têm como fonte o anel energético. No caso, o do Hal Jordan é o anel que é da tropa dos Lanternas Verdes, criado pelos Guardiões do Universo, e o do Raio Negro é o anel de força negra, que vem do planeta de origem do alienígena Lyd. Então, eles têm o poder, o anel confere aos dois o poder de voo, rajadas de energia, né? E a única diferença maior é que o anel do Lanterna Verde permite a ele produzir construtos energéticos que o anel do Raio Negro não permite. Mas ambos têm o anel como fonte de poder, e no caso do Lanterna Verde tem um ingrediente a mais, que é o uso da força de vontade, e o anel escolhe o seu usuário quando o usuário anterior morre. Já no caso do Raio Negro isso não acontece. Tem essas diferenças aí.
O anel do Lanterna Verde precisa ser recarregado a cada 24 horas, o anel do Raio Negro não precisa ser recarregado. Os dois personagens, tanto o Hal Jordan quanto o Roberto Salles, eles ganham os poderes após salvar a vida de um alienígena. No caso do Raio Negro, ele salva a vida do alienígena Lyd, e no caso do Hal Jordan, ele salva a vida do alienígena Abin Sur. Mas em ambos os casos, eles vão até uma nave destruída e salvam a vida de um alienígena. E dessa forma, eles recebem os anéis e ganham os poderes. Mas, mostrando determinadas características, nos sugere que o Lanterna Verde é uma referência muito mais contundente para o Raio Negro do que o Ciclope. Mas o pessoal se prende tanto no visual que esquece de pensar, de usar o cérebro que tem. Não usa. E aí faz esse tipo de associação besta, né? Não estou querendo xingar, mas às vezes dá vontade. Mas essa é a questão. E tampouco eu vou abrir minha boca para dizer que o Raio Negro é uma cópia do Lanterna Verde, porque não é. Em todos os casos, nós tivemos personagens que serviram de referência para a criação de outros. É um processo antropofágico. É simplesmente você pegar aquelas referências e produzir algo novo. Se você parar para analisar, você vai ver que o Raio Negro, ele tem várias referências de várias fontes diferentes para a sua concepção. O próprio Gedeone já chegou a afirmar que o Lanterna Verde era uma de suas referências para a criação do Raio Negro. Então, o Raio Negro, ele é um conjunto, ele tem uma gama de referências que vão desde a Força Aérea Brasileira, nos anos 1964, onde a gente vivia sob uma ditadura militar. A questão do militarismo era muito forte, estava muito em evidência. Então, um personagem criado com características militares realmente chamaria a atenção, né, causaria impacto, porque os militares estavam muito em evidência nessa época. Além dessa referência, nós temos o Doutor Solar com a questão do uniforme, que vai emprestar a questão do uniforme de corpo completo ao Raio Negro. Nós temos o Lanterna Verde com seus poderes e sua origem. Obviamente, o Gedeone não pega todos os poderes e características do Hal Jordan para pôr no Raio Negro, porque aí seria realmente uma cópia. Ele pega alguns elementos e nós temos o visor do vilão Slits de Terry e os Piratas, que compõem a parte visual final do personagem. Então nós vemos aí que o Gedeone antropofagizou várias coisas. Ele pegou vários elementos, comeu tudinho, misturou lá dentro e nos deu o Raio Negro. Esse personagem maravilhoso que até hoje é uma referência histórica de quadrinhos para todos nós. O Raio Negro, que é reverenciado por nós como um personagem muito importante para o nosso meio quadrinístico. Eu tive a honra de poder ter a autorização do Gedeone para publicar a edição 6 do Conversor, onde o Conversor encontra o Raio Negro. Foi uma alegria muito grande para mim escrever essa história. Então veja você que são os ingredientes que fazem a diferença na concepção de um personagem. E isso não foi diferente com o Capitão 7, não. Só que antes de falar do Capitão 7, eu gostaria de mostrar algumas coisas bem originais
que os detratores do quadrinho brasileiro de super-herói fecham os olhos, ignoram, não veem, e quando veem, bate palmas e dizem que maravilhoso, que lindo, como é bonitinho o meu herói gringo. Lembrando uma coisa simples: nós que produzimos super-heróis brasileiros não queremos tomar o espaço de ninguém, porque tem espaço para todo mundo. Nós não queremos que você deixe de ler o seu herói querido e amado, que você lê desde a infância, que você acompanhou talvez algum desenho na televisão, algum herói sem o qual você não morre sem, algum herói cujas mudanças podem deixá-lo indignado. Não, nós não queremos que você deixe de ler o seu super-herói preferido, não. A gente só quer simplesmente o nosso espaço, que o nosso também seja lido e respeitado, porque fazer quadrinho de super-herói nesse país é um trabalho sério. Existem pessoas dedicadas toda a sua vida a produzir quadrinho de super-herói brasileiro com qualidade. Nós temos inúmeros. Posso citar aqui Penitente, Carrapato, Lâmina Selvagem. Posso citar inúmeros aqui exemplos de super-heróis brasileiros de altíssima qualidade e que só querem mostrar que são tão bons e em alguns casos melhores que quadrinho estrangeiro. Mas enfim, nós estamos aí às portas em que vai ser lançado o terceiro filme do Deadpool, Wade Wilson. E o Deadpool vai vir na bagagem com Wolverine, com vários personagens aí que vão fazer aparições no filme. O que os detratores do quadrinho brasileiro de super-herói não enxergam, não querem enxergar ou ignoram por conveniência, é o fato de que o Deadpool originalmente nada mais era do que uma mera cópia do Deathstroke, ou seja, do Exterminador da DC Comics. Isso mesmo. Vamos começar pelo nome do personagem. Deadpool se chama Wade Wilson. Deathstroke se chama Slade Wilson. Quase a mesma coisa. Wade, Slade, Wilson, Wilson. Ambos possuem espadas, lâminas e são mercenários altamente treinados. E no caso do Deadpool, ele tem ali um fator de cura que o torna praticamente imortal. Enquanto que o Slade Wilson, ele é o ser humano que usa 90% da sua capacidade cerebral. Ao contrário da maioria de nós meros mortais, que usamos apenas 10%. Enfim. O fato é que os dois personagens se distanciaram bastante, como costuma acontecer com personagens que evoluem, que se distanciam da sua referência original. Então nós podemos dizer, será que o Deadpool era ou não era uma cópia do Exterminador? O fato é que a referência existe sim, está lá, e foi amplamente usada e nunca criticada. Não é interessante? Eu não vou nem falar dos clones do Superman. Ou melhor, vou falar assim. A Wildstorm, antes de ser comprada pela DC, criou uma espécie de Superman chamado Lord Majestic, que posteriormente tornou-se propriedade da própria DC Comics. E o clássico super-herói de capa, com voo, com super força, com vários poderes que o próprio Superman possui. E ainda assim ninguém disse nada, ninguém falou, ninguém reclamou, e o Majestic ganhou aí sua legião de fãs. O Supremo, né, que depois foi revitalizado pelo Alan Moore, mas
é uma criação do Rob Liefeld, que fez essa cópia descarada do Superman e depois o Alan Moore transformou em alguma coisa que presta para ler. Mas também ninguém reclamou quando o Rob Liefeld criou o Supremo. Ainda falando nele, né, no grande mestre Rob Liefeld, ele criou umas páginas para a revista do Hulk que não foram aproveitadas pela Marvel na época ali do Heróis Renascem, Heroes Reborn. Então o que é que ele faz? Ele pegou aquelas páginas que foram rejeitadas, pintou o verde de roxo e criou o Smash. A criação original de Rob Liefeld, Smash. Um monstro, um Golias púrpura. Né? E ninguém disse nada. Não satisfeita, a própria Marvel resolveu pegar o Hulk, pintar de outra cor, não é? E criou Hulk. O Hulk vermelho. Não bastasse ter um Hulk verde, não bastasse ter um Hulk roxo lá do Liefeld, agora nós temos na Marvel um Hulk vermelho. Aqui é o General Ross, que não sei o que. Vamos falar de concepção visual, estava ali. Um monstro verde, um monstro vermelho, dois monstrões musculosos, chamados Hulk. Até o nome é igual, é Hulk. Red Hulk. Hulk e Red Hulk. Né? Vamos lá para o Capitão América. Capitão América, quando o Jack Kirby saiu da Marvel, ele foi para Carlton Comics. E juntamente com o Joe Simon, ele criou Fighting American, que nada mais era do que o Capitão América sem escudo, minha gente. E ninguém reclamou. E ninguém fala disso, ninguém toca nesse assunto. Rob Liefeld tocou ele de novo. E olha o que ele fez. Ele deu um escudo para o Fighting American, reformulou o personagem, publicou como se fosse o personagem dele próprio, deu uma treta lá, teve um problema judicial. Mas se você pega isso e publica aqui, o cara vai ler sem nenhum preconceito, sem nenhum problema. Por quê? Porque não é quadrinho brasileiro de super-herói, é estrangeiro. Estrangeiro pode, brasileiro não. Os caras definitivamente desconhecem o conceito de antropofagia. Os caras, eu digo, esses que detratam o quadrinho brasileiro de super-herói. Porque o americano faz isso a exaustão. Ele pega, ele antropofagiza de um jeito que faz e vai, joga e bota. E mais pra frente o personagem evolui, se torna outra coisa. E se torna até maravilhoso de ler. Tudo depende de como isso é feito. Isso é feito maravilhosamente bem por nós aqui no Brasil, com tantos quadrinhos de qualidade que estão sendo lançados aí. E você besta criticando tudo sem nem ao menos se dar o trabalho de ler, né? Vamos em frente. Um dos personagens mais famosos da Image Comics tem a sua concepção visual baseada em um outro personagem da Marvel Comics, desenhado pelo mesmo artista, obviamente, e que se popularizou e quase ninguém percebe ou se incomoda em tentar apontar as semelhanças entre Spawn, de Todd McFarlane, e Gatuno, o Cat Prowler, personagem da Marvel Comics, desenhado por um período em que ele desenhou Homem-Aranha, desenhado pelo McFarlane também. Nós temos lá o personagem com aquela capa mirabolante lá,
e aquela máscara que é extremamente similar. No entanto, o Spawn é uma cópia do Gatuno? Claro que não. O Gatuno é um humano sem poderes que tem habilidades ginastas e um equipamento com o qual ele faz lá as suas atividades. O Spawn morreu, foi para o inferno, voltou com super habilidades, né? Obviamente. Então, nós não estamos aqui acusando nenhum quadrinho, nem estrangeiro, nem o Rob Liefeld de plágio, embora o Liefeld seja um plagiador, mas morre aqui. A gente está mostrando que existem referências visuais que são reaproveitadas. A Marvel faz isso muito bem, né? Para finalizar, por exemplo, a gente tem o Aranha-Verso, onde nós temos um monte de Homens-Aranhas. A Marvel começou primeiro com o clone do Aranha, né? Não começou com o clone do Aranha, não. Começou com o clone do Aranha. Lá nos anos 70, por ali, nós temos o clone do Aranha. Aí depois veio o Homem-Aranha 2099. Junto com o Universo 99, nós temos Justiceiro 2099, X-Men 2099, Motoqueiro Fantasma 2099, Doutor Destino 2099. Ou seja, pegaram os conceitos, deram uma reciclada aí, lançaram. E era um material legal. Não tô achando, não tô criticando nem condenando, não. Tô só mostrando que são ideias recicladas também. Mais recentemente nós temos o Universo Ultimate, onde nós tínhamos o Homem-Aranha Ultimate, que era o Peter Parker, que morreu e deu lugar ao Miles Morales, que é mais um Homem-Aranha. Que por mais que você tenha diferenças no uniforme, a concepção visual tem que lembrar, porque ele é e sempre vai ser uma variante do Homem-Aranha original. Ponto. Nunca vai ser um personagem realmente 100% original. Sempre vai ser uma variante. Sempre. Assim como Miguel O'Hara, Homem-Aranha 2099, e Spider-Gwen, e Spider-Man, enfim. Não faltam autofagias dentro das próprias grandes editoras de super-heróis estrangeiros. Ela come a si mesma e deglute uma outra coisa parecida lá, e depois de um tempo acaba ou morrendo ou criando uma vida própria, evoluindo, se tornando-se algo mais que meramente um derivado. Nós temos sim exemplos de muitos derivados na cultura pop. Nós temos. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem clássico de um quadrinho bem conhecido e muito bom, que começou como exatamente uma cópia. E eu estou falando do personagem Miracle Man, de Alan Moore, que originalmente se chamava Marvel Man, e por questão de direitos autorais teve que mudar o nome, e depois voltou, e depois mudou de novo, enfim, uma salada de muitas coisas, né? De uma salada imensa de problemas. Mas o fato é que Miracle Man é ainda hoje citado como uma das maiores obras-primas do quadrinho mundial. No entanto, Miracle Man começou a sua carreira como uma cópia, sim, uma cópia descaradíssima de Capitão Marvel, criado por C.C. Beck. Não Capitão Marvel da Marvel, Capitão Marvel da DC, que originalmente era da Fawcett Comics e depois passou para a DC, depois de uma briga aí de direitos autorais do Superman, que era acusação de plágio, tá? A DC acusou C.C. Beck de plágio e não tinha nada a ver. O Capitão Marvel era uma coisa totalmente diferente do Superman, mas a DC veio com essa porque estava
correndo risco nas vendas, né? O Capitão Marvel cada vez mais ganhando espaço. Mas enfim, surgiu essa cópia, que era um Miracle Man, originalmente Marvel Man, e não teve muita notoriedade, porque justamente era uma cópia, e era uma coisa tão copiada que ninguém quis saber por muito tempo, até que Alan Moore pôs a mão e transformou em uma coisa fantástica dos quadrinhos internacionais, e inclusive ele fez o processo inverso do Miracle Man com o Supremo do Rob Liefeld, que ele fez em Miracle Man. Ele pegou algo que era ingênuo e transformou numa coisa totalmente adulta, introspectiva, cheia de filosofias e coisas. E no Supremo, que era uma coisa pretensiosamente adulta, ele reverteu para concepções da Era de Ouro e tudo mais. Ficou um negócio fantástico, lindo, maravilhoso. Pois bem, o Capitão Marvel, ele se chama, a sua identidade civil é o Billy Batson, enquanto que o Miracle Man se chamava Mickey Moran. Capitão Marvel, Billy Batson, Miracle Man, Mickey Moran. Ambos eram jornalistas. Já começava daí a cópia. Ia para além porque ambos tinham voo, super força e invulnerabilidade. E até na hora de se transformar, eles usavam uma palavra para poder se transformar. Enquanto o Capitão Marvel gritava Shazam, Miracle Man gritava Kimota e ativava seus poderes atômicos. Alguém disse uma vez que nunca tinha percebido que Kimota era Atomic ao contrário. Acho meio difícil acreditar nisso, mas a pessoa disse, eu vou acreditar. O Capitão Marvel possui uma família de super seres com as mesmas características dos poderes dele. Miracle Man da mesma forma. Tinha o Miracle Kid, tinha o Miracle Boy, né? E o Capitão Marvel tinha a Mary Marvel, tinha o Capitão Marvel Jr. E todo esse processo, essa coisa, essa semelhança gritante, e ninguém reclama, ninguém protesta. Por que ninguém protesta? Porque é estrangeiro. Quando é estrangeiro, ninguém protesta. Eu me lembro na época do surgimento dos Super Sentai aqui no Brasil, dos Tokusatsu aqui no Brasil, né? Você tinha Changeman, Maskman, você tinha uma série de Tokusatsus e todo mundo assistia feliz. Ninguém dizia, ó, parece que o Changeman é cópia do Maskman. Ninguém se... Parece que os Power Rangers são cópias do... Ninguém reclama. Todo mundo assistia feliz, todo mundo ia pra frente da televisão assistir os inúmeros Power Rangers que existiam. Agora, quando é brasileiro, é cópia, não presta, é cópia. É a velha síndrome do vira-lata que a gente já falou em outros vídeos aqui. Quando a produção é brasileira, a tendência é do próprio brasileiro dizer que não presta porque é feito aqui. Porque nós somos condicionados a achar que somos inferiores, que somos menores, que não somos dignos de ser protagonistas. Mas nós precisamos entender e aceitar que nós podemos sim ser protagonistas da nossa própria história, ter os nossos próprios personagens, fazer a nossa cultura pop ser a mais olhada pelo nosso país. Já é assim em outros países. Na Índia, por exemplo, nós vamos abordar aqui em outro vídeo, os super-heróis indianos. Até filme é produzido em Bollywood com super-heróis indianos, porque lá eles valorizam.
na Índia, os super-heróis indianos são mais vendidos do que Marvel e DC. E você aí, no alto do seu ego, desprezando o que é produzido aqui pelo seu compatriota, pela sua terra, pelo seu povo. E é produzido para você. É produzido para você, para o seu entretenimento, para a sua valorização, para o seu crescimento. Porque o quadrinho brasileiro do super-herói também fala da nossa cultura de forma rica, brilhante e linda. Maravilhosa. Quando eu ministrava minhas palestras nos eventos de design, usava justamente o embasamento do design para mostrar o fundamento do meu trabalho, do que eu produzia. E uma das coisas que eu usava, um dos argumentos que eu uso, é a definição de Munari. Ele definiu isso em 1998, que design não é um conjunto de métodos que segue uma ordem lógica imutável. O que significa isso? Significa que quando você vai compor um projeto, ele não tem que seguir uma receita de bolo que tem que ser a mesma em todos os projetos. Cada projeto de design procura ver uma necessidade e resolver aquela necessidade de alguma forma. Isso se aplica ao quadrinho brasileiro e a qualquer outro projeto que você for fazer na sua vida, no seu trabalho. O que acontece? Ainda de acordo com a definição de Munari, o problema que você tem para resolver, ele contém em si todos os elementos para a sua solução. Então é necessário reconhecê-los e utilizá-los no projeto de solução. Partindo desse problema, desse pressuposto, desse conceito, o problema que nós temos é que o super-herói brasileiro é considerado uma cópia, quando na verdade ele não é. O que acontece é que nós temos a comparação sempre com a base dos super-heróis estrangeiros, mais notadamente os super-heróis estadunidenses. Mas o que é que o quadrinho estadunidense apresenta em suas histórias, falando dos quadrinhos de super-heróis? Nos quadrinhos de super-heróis, eles falam da própria cultura do seu povo, da cultura americana, dos elementos nacionais, ao mesmo tempo em que eles bebem do mito de outras culturas, eles inserem problemas do cotidiano, trabalham com contexto histórico, que são elementos universais e locais também, e eles pegam tudo isso e inserem nas suas histórias. Um dos personagens de maior sucesso da Marvel é o Homem-Aranha. E o que é que mais fazia sucesso no Homem-Aranha? Era a sua humanidade, os seus problemas cotidianos, seus relacionamentos com as garotas, pagar as contas, cuidar da tia May, né? Os problemas de saúde, pagar o aluguel da rua Chelsea. Ou seja, ele tinha problemas que geravam identificação justamente com o lado humano da coisa. Paralelo a isso, nós temos o Capitão América, que usava elementos históricos da história universal, inclusive da história mundial, porque o Capitão América foi um elemento criado na época da guerra, posteriormente na Guerra Fria, mas ele sempre carregou com ele vários elementos históricos da história americana. E tem muitos outros heróis que estão inseridos no contexto histórico-cultural dos americanos. Inclusive, muitos personagens, eles processam o American Way of Life em suas histórias. Né? Por muito tempo, o Super-Homem foi o ícone do modelo americano perfeito. Já o Capitão América, depois de um certo tempo, passou a ser um símbolo de contestação do American Way of Life. Tanto que, inclusive, chegou até a entregar o uniforme.
Mas isso tudo também é contexto histórico, porque se trata de um processo histórico sofrido pela sociedade norte-americana. Ou seja, após o levantamento dessas informações, nós construímos o nosso repertório com esses elementos, né? Cultura, elementos nacionais, mito de outras culturas. No caso, os americanos eles criaram o Hércules, o Thor, que são elementos gregos e célticos. As histórias da Mulher Maravilha, que são baseadas nas histórias dos gregos também. O Aquaman, que é um herói, personagem do mito da Atlântida, assim como o Príncipe Namor, do mito da Atlântida também, que não é um mito americano, é de uma outra cultura, de um outro evento, de uma suposta nação que afundou em algum momento do mundo. Isso é um elemento histórico-cultural. É algo que não pertence a eles, mas eles usam. Inclusive, eles têm muitos outros personagens. A Sabra, por exemplo, da Marvel, é uma heroína israelense. E você tem lá o Ursa Maior, Dínamo Escarlate, personagens que são de outras nações, com elementos de outras culturas. Né? Vocês têm lá os heróis que têm elementos de outras culturas, de outras nações, mas estão inseridos dentro do contexto ou Marvel ou DC, falando das maiores. Então nós temos contexto histórico, elementos universais, enfim, problemas do cotidiano. Então, esse é o cerne da questão. São esses elementos que são o que fazem o balaio da criação de uma história em quadrinhos de super-herói e também de qualquer outro gênero. Enfim, para finalizar, para esse vídeo não ficar extenso demais, porque ainda tem muito pano para manga, ainda tem muito assunto para se falar, eu apenas pincelei algumas coisas aqui. Nós vamos finalizar voltando para o Capitão 7, que é aquele exemplo que é comparado grotescamente com o Superman, quando ambos são completamente diferentes. O Superman é um alienígena, enquanto que o Carlos, que é o Capitão 7, é um nativo do planeta Terra, é alguém que foi levado da Terra e foi levado para o 7º planeta, passou um tempo lá e voltou super habilidoso. Embora ambos tenham poderes de voo, super força e vulnerabilidade, o Superman tem coisas que o Capitão 7 não tem, como supervisão, super sopro, super audição, que são espontâneos. O Superman não precisa estar com seu uniforme para ter seus poderes ativos. Já o Capitão 7, ele só tem os seus poderes quando ele veste o traje do 7º planeta. E a origem dos poderes do Superman são a sua fisiologia alienígena, que é ativada pelo Sol amarelo. Já o Capitão 7, ele tem os poderes após ter sofrido um tratamento alienígena que permitiu que os poderes dele fossem ativados quando ele colocasse o traje. Aí nós vamos para os criadores. Jerry Siegel e Joe Shuster, criadores do Superman, afirmam que o Superman ele é baseado nos seguintes personagens dos pulps, os livros de ficção científica e fantasia, história que eram publicados no começo do século XX. Ou seja, personagens como Doc Savage, que era um atleta excepcional que tinha habilidades de luta e comandava um grupo de aventureiros. Eu já li a história do Doc Savage, era muito legal. Tarzan é uma referência para a criação do Superman. Sim, isso mesmo. Tarzan é uma referência para a criação do Superman. A história do menino órfão que é criado pelos animais lá inspirou. Assim como a história de Moisés também, deixado a nave que traz o super-homem é comparada, em muitos casos, com a cesta de Moisés boiando no Nilo.
E outra referência para o Superman também são os personagens, o personagem bíblico Sansão e o semideus grego Hércules, da mitologia grega. E a capa do Superman, ela é inspirada, isso quem disseram foi Shuster e Siegel, inspirada no herói John Carter de Marte, que nos pulps usava uma capa vermelha bem longa. Ou seja, original Superman, mas ele, para ser construído, foi construído com retalhos de vários outros personagens. Entende? O Capitão 7, ele tem como referenciais Flash Gordon, Buck Rogers, o próprio Superman é um referencial para o Capitão 7, Flash, sim, porque o Capitão 7, ele guarda o seu uniforme em um compartimentozinho, como o Flash guardava o seu uniforme dentro de um anel. Ambos, Superman e Capitão 7, não são as primeiras versões do personagem. O personagem original do Capitão 7 nos quadrinhos não voava e usava uma pistola de raios. O Superman, quando foi criado originalmente por Siegel Shuster, ele era maligno. Ele era bad, ruim. Ele era dominador. Depois o personagem foi reformulado para ser um herói. Inclusive o Superman tinha muito mais a ver com o Luthor do que com o Super-Homem atual. Ou seja, como vocês podem ver, os personagens gringos são criados também utilizando-se referências de outros personagens para sua concepção. Ao longo desse vídeo eu mostrei isso aí todinho. Na criação do Ciclope, na criação do Superman agora, do Miracle Man, enfim, de uma série de personagens que são criados utilizando-se a antropofagia. Então, eu espero que a partir de hoje, você que assistiu esse vídeo, que ainda tinha esse viralatismo contra os super-heróis brasileiros, comece a usar o cérebro que tem, que eu sei que você é uma pessoa inteligente, comece a usar esse cérebro que você tem para pesquisar, para entender e compreender que o super-herói brasileiro não é uma mera cópia. Ele usa referenciais antropofágicos para a sua concepção. E que os elementos podem estar onde você menos imagina. Muitos não imaginam que o Raio Negro tem mais a ver com o Lanterna Verde do que com o Ciclope. Para isso se precisa usar a inteligência para investigar as informações e chegar à verdade sobre os fatos. É simples assim. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai continuar o assunto na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Nós temos o nosso Apoia-se, apoia.se/Saniverso. Contribua conosco para que a gente possa continuar produzindo conteúdo aqui no canal e também nas nossas revistas. Esse mês estamos lançando a revista do Notívago, queremos lançar mais. E para lançar mais a gente precisa estar seguro, garantido, ter como conseguir equilibrar e manter as nossas contas em dia. Para isso a gente precisa do seu apoio. Faça como José Ramiro Maurício, seja você também um apoiador do Saniverso Quadrinhos. Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!